Essa mulher roubou o colar da minha esposa! Algemem agora! O grito veio com tanta força que o som da música parou no mesmo instante. As taças congelaram no ar, as conversas cessaram e todos os olhos se voltaram para o centro do salão de mármore branco. Ali, sob o brilho dos lustres de cristal, estava Clara, a faxineira, ajoelhada com as mãos trêmulas e o rosto molhado de lágrimas. Dois seguranças se aproximavam rapidamente, enquanto o milionário Arthur Brandão observava em silêncio, segurando o filho de apenas 10 meses no colo. Clara tentava falar, mas as palavras saíam engasgadas, quase sufocadas pelo medo. Eu não peguei nada, senhor. Juro por tudo que tenho. Mas ninguém quis ouvir. Os convidados cochichavam, filmavam, e alguns riam com aquele ar de falsa compaixão que sempre aparece quando a desgraça é dos outros. O colar de diamantes, avaliado em uma pequena fortuna, havia sumido minutos antes da festa começar. E o destino cruel escolheu o rosto mais simples da casa para culpar. Helena, a esposa de Arthur, olhou para Clara com nojo. Você acha que pode enganar quem, hein? Eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Gente como você não sabe ver coisa cara sem querer levar. A frase caiu como um tapa. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. O bebê começou a chorar no colo do pai. Um choro forte, desesperado, como se entendesse a injustiça que se desenrolava diante dele. Arthur tentou acalmá-lo, mas Lucas se debatia, esticando os bracinhos em direção à mulher ajoelhada no chão. Curioso, ele parece querer ir até ela, comentou uma das convidadas, tentando disfarçar o incômodo. O segurança agarrou Clara pelo braço. Levanta. Você vai explicar isso na delegacia. Clara tentou resistir, com a voz fraca e suplicante. Por favor, senhor Arthur, o senhor me conhece. Eu trabalho aqui há meses, nunca toquei em nada que não fosse meu. Mas Arthur, pressionado pelos olhares e pelo orgulho ferido de sua esposa, apenas respondeu com frieza. Se é inocente, não tem com o que se preocupar. Deixe que a polícia resolva. O som do clique das algemas ecoou como uma sentença. E naquele instante, o bebê parou de chorar. E apenas a olhou, com olhos marejados, como se compreendesse o absurdo do que via. Clara foi arrastada pelo corredor, sob os flashes dos convidados. A chuva começava a cair lá fora, fina, fria, enquanto ela era empurrada até o carro da segurança privada. Os sapatos encharcados, o uniforme manchado de sujeira. Cada passo era uma ferida no orgulho e na alma. Roubar um colar, que vergonha, murmurou uma das mulheres da festa. Era óbvio que uma faxineira dessas não se contentaria só em limpar. O veneno das palavras cortava mais fundo que as algemas. Arthur observava de longe, imóvel. Dentro dele, algo o incomodava. O choro do filho ainda ecoava na mente. E aquela imagem de Clara, desesperada, insistindo na inocência, mexia com ele. Mas Helena segurou sua mão e sussurrou. Não se deixe enganar por lágrimas, querido. Elas sabem atuar muito bem. Arthur assentiu, mas sem convicção. Seu olhar permaneceu preso na porta da mansão, por onde a mulher fora levada. Na rua, a chuva engrossava. Clara foi colocada dentro do carro, tremendo de frio e vergonha. Do outro lado do vidro, alguns vizinhos observavam, curiosos. Ela abaixou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, repetindo em silêncio a mesma frase. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Dentro da mansão, a festa tentava continuar, mas o clima havia se despedaçado. Helena sorria falsamente para os convidados, enquanto cochichava. Vocês viram como ela tentou disfarçar? Essas pessoas acham que podem se misturar, mas nunca deixam de ser o que são. Um dos convidados respondeu em voz baixa. Mesmo assim, foi pesado, não acha? Ela parecia sincera. Ingenuidade sua, rebateu Helena, erguendo a taça. A inocência é o disfarce preferido dos culpados. Arthur permaneceu em silêncio. O bebê dormia nos braços dele, o rostinho calmo agora, mas a expressão estranhamente serena,
como se algo dentro daquela criança soubesse que a verdade ainda não havia sido contada. Quando o carro policial arrancou, a chuva virou tempestade. Clara olhava pela janela, vendo o reflexo da própria dor no vidro. O som da sirene parecia zombar dela. Em poucos minutos, o que era uma vida simples, mas digna, havia se transformado em um pesadelo. "Por que, meu Deus?" sussurrou, sentindo as lágrimas se misturarem à água da chuva. O motorista nem respondeu. No rádio, a notícia já corria. Faxineira é detida em festa de milionário, suspeita de furto de joia. Em segundos, a reputação dela estava destruída. Enquanto isso, dentro da mansão, Arthur observava o colar ser colocado sobre a mesa pelos peritos. Helena insistia. É claro que foi ela. Quem mais teria motivo? Mas algo não batia. Arthur olhou novamente para o bebê e sentiu um arrepio. O pequeno Lucas acordou e, com a voz suave, balbuciou algo que Arthur nunca tinha ouvido antes. "Chu, chu." Arthur franziu o senho. "Helena, você já ouviu ele dizer isso?" "Não. Deve ser alguma bobagem de bebê." "Por quê?" Arthur ficou em silêncio, mas dentro da cabeça dele, algo começou a se mover. Aquela palavra, chuchu, era como se o bebê estivesse chamando alguém, como se aquele som guardasse uma lembrança. E lá fora, dentro do carro que desaparecia sob a chuva, Clara repetia o mesmo som baixinho, tentando se acalmar entre soluços. "Chuchu, vai ficar tudo bem." Dois mundos separados pela injustiça, mas ligados por um som. Um som que, em breve, revelaria toda a verdade. A chuva ainda caía quando o carro parou em frente à delegacia. O uniforme de Clara estava ensopado, o cabelo colado ao rosto e as mãos algemadas doíam. Ela tentou respirar fundo, mas o nó na garganta parecia sufocar qualquer tentativa de dignidade. Os flashes das câmeras já a esperavam. Algum jornalista havia recebido a denúncia, e agora ela era manchete antes mesmo de se defender. "Faxineira ladra em festa de milionário!" gritava um repórter, empurrando o microfone em sua direção. "Por que você fez isso, moça? Está arrependida?" Clara virou o rosto. Não queria que ninguém visse suas lágrimas. Dentro da delegacia, o som frio das portas de ferro se fechando atrás dela foi como um golpe. Um policial olhou a ficha, bufou e comentou: "Mais uma que quis se dar bem, achou que ninguém ia perceber." Ela tentou se explicar. "Eu nunca peguei nada, senhor. Eu só estava limpando o salão quando começaram a gritar." Mas ele riu com desdém. "É o que todas dizem. E quando a gente acha o colar, muda a história." Enquanto isso, a notícia se espalhava nas redes sociais. O vídeo da festa, gravado por um convidado, já circulava com legendas sensacionalistas. Milhares de comentários apareciam. "Olha daí, é sempre o funcionário que faz isso. Devia estar precisando, coitada. Roubaram do rico, mas quem se ferra é sempre o pobre." Cada palavra era uma ferida invisível que sangrava dentro dela. Na mansão, o clima era de fingido alívio. Helena servia café às amigas, como se nada tivesse acontecido. "Foi terrível, mas pelo menos o colar vai voltar", disse uma delas. Helena sorriu de canto. "Essas pessoas acham que podem se misturar, mas o sangue fala mais alto. Uma hora o instinto aparece." Arthur, sentado no escritório, escutava tudo em silêncio. Havia algo em toda aquela cena que não fazia sentido. Ele conhecia bem o olhar de quem mente, e o de Clara não parecia o de uma ladra. Mas a pressão social, os comentários, o orgulho ferido da esposa, tudo o empurrava para a omissão. Era mais fácil acreditar na culpa dela do que enfrentar o escândalo de um erro. Ele olhou para o filho, dormindo no berço, e percebeu algo estranho. O bebê, mesmo adormecido, murmurava baixinho: "Chuchu." Arthur se arrepiou. Aquela palavra continuava martelando em sua cabeça desde a noite anterior. Quem ensinou isso a ele? Pensou, mas Helena o interrompeu. "Você ainda está pensando naquela mulher?" "Por favor, Arthur, não estrague nossa reputação por causa de uma funcionária." Arthur desviou o olhar. "É só que o bebê..."
Parece reagir quando ouve esse som. Eu nunca ouvi assim. Helena riu com ironia. Coincidência. Ela devia falar essas bobagens enquanto limpava. Ele só se acostumou. Mas algo dentro dele dizia que não era coincidência. Na cela, Clara tentava se aquecer em um canto. Os gritos dos outros presos ecoavam pelos corredores, e o cheiro de mofo e suor tornava o ar quase irrespirável. Ela não entendia como tudo havia virado tão rápido. Horas antes, limpava o chão sorrindo porque o bebê a olhara e rira para ela. Agora, era tratada como criminosa. O que mais doía não era o frio, nem o medo. Era o desprezo. Ela lembrava dos olhares das pessoas na festa. Gente que ela via todos os dias, que elogiava seu café, que pedia ajuda com os casacos e as bandejas. De repente, todos a olhavam como se fosse um inseto. O riso, as filmagens, os cochichos, como se a dor dela fosse espetáculo. Era a humilhação nua, crua e pública. Um policial se aproximou da cela. Tua audiência é amanhã. Se quiser, pode ligar para alguém. Clara olhou para ele com a voz embargada. Eu não tenho ninguém para ligar. Família? Não tenho mais. O policial balançou a cabeça e foi embora sem dizer nada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Arthur ainda não conseguia dormir. Ligava e desligava o notebook, assistindo novamente às gravações das câmeras da festa. Os seguranças afirmavam que haviam revistado todos, mas ele queria ver com os próprios olhos. Em uma das imagens, percebeu algo curioso. Clara nunca entrou no quarto onde o colar estava. Ela permaneceu no salão o tempo todo, limpando os copos. Porém, uma das amigas de Helena, Patrícia, havia subido poucos minutos antes do sumiço e saíra com uma expressão estranha, olhando para os lados. Arthur pausou o vídeo. O coração acelerou. Seria possível que, antes que pudesse pensar mais, o choro do bebê ecoou pelo corredor. Lucas chorava alto, chamando algo que só ele parecia entender. Chu, chu. Arthur pegou o filho no colo. O bebê olhava para a porta como se esperasse alguém entrar. Arthur o embalou, tentando acalmá-lo, mas sentiu algo diferente. Era como se o menino soubesse que faltava alguém ali. Ele olhou para o retrato da família na parede. Na foto, Helena sorria artificialmente segurando o bebê no colo. Mas o olhar do menino, mesmo na foto, parecia distante, voltado para outro lugar. De volta à cela, Clara fechou os olhos e começou a sussurrar baixinho, quase sem perceber. Chu, chu. Vai passar, meu pequeno. As lágrimas escorriam, e ela lembrava dos dias no hospital, quando cuidava de Lucas, ainda prematuro, frágil, lutando pela vida. Ela o embalava da mesma forma, com o mesmo som. Chuchu! Do outro lado da cidade, naquela mesma hora, Lucas finalmente parou de chorar, como se tivesse ouvido o eco da voz que o acalmava desde o nascimento. Arthur sentiu a mudança imediata. O menino relaxou, sorriu levemente e encostou a cabeça no ombro do pai. Arthur ficou imóvel. Isso não pode ser coincidência. A chuva batia nas janelas da mansão e o silêncio tomou conta do quarto. O pai, o bebê e a ausência da mulher injustiçada, 3 vidas unidas por um mistério que ainda estava longe de ser revelado. E enquanto Clara adormecia no chão frio da prisão, um pressentimento tomava conta do coração dela. Um dia, a verdade viria à tona. E quando viesse, ninguém jamais olharia para ela da mesma forma. Na cela fria e silenciosa, Clara olhava para o teto rachado, tentando entender em que momento a vida dela havia virado de cabeça para baixo. Aquela não era a primeira vez que enfrentava uma injustiça, mas era, sem dúvida, a mais cruel. Roubar um colar. Logo eu, que nunca tive coragem nem de pegar um pão a mais na padaria, pensava com os olhos marejados. O som distante da chuva batendo nas telhas a fazia lembrar dos dias em que tudo parecia mais simples. Antes de ser faxineira, antes de ser humilhada, antes de perder tudo. Havia um tempo em que ela usava jaleco branco e não avental. Em vez de esfregar pisos, segurava seringas e termômetros. Clara fora técnica de enfermagem, e não qualquer uma.
Era das melhores do hospital municipal, dedicada, paciente e querida pelos médicos. Foi lá, há pouco mais de um ano, que conheceu o bebê Lucas, o mesmo que agora dormia no berço de ouro de Arthur Brandão. O menino havia nascido prematuro, com apenas 6 meses de gestação. Um bebê minúsculo, de pele rosada e respiração fraca. Muitos diziam que ele não resistiria. Mas Clara se recusou a acreditar. Ela lembrava perfeitamente da primeira noite. O pequeno estava na incubadora, ligado a tubos e aparelhos que apitavam sem parar. A mãe, Helena, havia visitado por apenas 15 minutos e saído reclamando do cheiro do hospital. O pai, Arthur, nunca aparecera, muito ocupado com reuniões e viagens. Foi Clara quem ficou ao lado do bebê, madrugada após madrugada, trocando fraldas, medindo temperatura, cantando baixinho para acalmá-lo. E foi ali que nasceu o som que mudaria tudo. Chuchu, dorme, meu pequeno, chuchu. O bebê parecia reconhecer aquele som. Cada vez que ela sussurrava, os batimentos dele se estabilizavam. Os médicos se impressionavam com a melhora. Esse menino tem uma ligação especial com você, Clara, dizia o pediatra. E ela apenas sorria, sem saber explicar. Durante semanas, ela o tratou como se fosse seu próprio filho. Quando ele finalmente recebeu alta, ela chorou. Nunca imaginou que voltaria a vê-lo. Mas o destino, sempre imprevisível, deu um jeito de cruzar seus caminhos de novo. Meses depois, o hospital enfrentou cortes de verba. Funcionários foram demitidos em massa. Clara foi uma das primeiras a perder o emprego. Sem diploma de enfermagem completo, não conseguiu se recolocar. Com as contas se acumulando, aceitou o primeiro trabalho que apareceu. Faxineira em uma mansão no bairro nobre da cidade. No primeiro dia, quando entrou na casa e ouviu o choro de um bebê, o coração dela quase parou. O som era o mesmo, o timbre, o ritmo, era impossível não reconhecer. Ela largou o balde e foi até o berço. E lá estava ele. Lucas, o mesmo bebê que ela havia cuidado no hospital, mas agora cercado de luxo, babás e brinquedos caros, e com pais que pareciam não saber o tesouro que tinham em casa. O destino tinha um senso de ironia cruel. Clara nunca contou a verdade a ninguém, nem a Arthur nem a Helena. Guardou o segredo no peito por medo de parecer oportunista, por medo de perder o emprego, por medo de tudo. Mas toda vez que o bebê chorava, ela estava lá, e ele se acalmava com o mesmo som. Chuchu, o som que só ele e ela entendiam. Agora, na prisão, lembrando de tudo isso, Clara sentiu uma mistura de dor e ternura. A lembrança de Lucas era o que a mantinha firme. Ele vai crescer, vai esquecer de mim, mas eu nunca vou esquecer dele, pensava. Um barulho de chave interrompeu o silêncio. O policial da noite abriu a portinhola e disse: "Tem visita para você." Clara franziu a testa. "Para mim? Um homem. Disse que te conhece." Ela se levantou confusa. Quando saiu da cela e chegou à sala de espera, quase não acreditou. Era o médico do hospital onde trabalhara. "Clara, meu Deus, o que aconteceu com você?" Ela caiu em prantos. "Fui acusada de roubo, doutor, mas eu juro que não fiz nada." Ele a olhou com compaixão. "Eu sei quem você é. Sei da sua integridade. Já ouvi o noticiário. E também sei que aquele bebê que você salvou é filho do homem que te acusou." Clara arregalou os olhos. "Ele não sabe, mas ele vai saber", respondeu o médico, "porque o destino não erra." Enquanto isso, na mansão, Arthur olhava para o berço do filho, incapaz de dormir. O menino dormia profundamente, abraçado a um pequeno pano branco que sempre carregava. Arthur nunca entendeu o motivo daquele apego. Mas ao pegar o pano, notou algo bordado no canto. C.R. As iniciais de Clara Rodrigues. Arthur gelou. Chamou Helena. "Você sabe de onde veio esse pano?" Ela deu de ombros. "Sei lá. Veio junto com as coisas do hospital, eu acho." Arthur ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso da coincidência. Coincidência demais.
A mulher que acalmava seu filho com uma palavra que ninguém mais conhecia. O pano com as iniciais dela no berço dele e o olhar do bebê que parecia chamá-la sempre que ela se aproximava. Algo estava profundamente errado e ele começava a suspeitar que havia cometido o pior erro da sua vida. Na delegacia, Clara encostou a cabeça na parede, exausta, mas uma chama de esperança começava a reacender. Ela não sabia como nem quando, mas no fundo do coração sentia que o mesmo bebê que ela salvara uma vez iria salvá-la de novo. O som da chuva do lado de fora parecia repetir o mesmo ritmo que ela usava para acalmar Lucas. Chu, chu. E o destino, silencioso como aquela canção, já preparava o momento em que tudo seria revelado. Arthur Brandão estava acostumado a ter o controle de tudo, das empresas, das reuniões, das pessoas. Mas pela primeira vez em muito tempo, algo fugia completamente da sua lógica. Era madrugada. A mansão dormia. O único som vinha do monitor do bebê. Lucas se remexia, inquieto, balbuciando o mesmo som que ecoava na cabeça de Arthur desde aquela noite fatídica. Chu, chu. Ele levantou-se, desceu as escadas e foi até o escritório. No computador, abriu novamente as gravações das câmeras de segurança da festa. Tinha revisto aquelas imagens dezenas de vezes, mas algo dentro dele dizia que ainda faltava um detalhe, uma peça fora do lugar. O vídeo mostrava Clara limpando o salão, sorridente, ajeitando as taças, recolhendo pratos. Em nenhum momento ela se aproximava da mesa onde o colar de diamantes fora deixado. Por outro lado, uma das amigas de Helena, Patrícia, aparecia entrando sozinha no corredor que levava ao quarto. Arthur pausou o vídeo. A mulher olhava em volta, nervosa, mexia na bolsa, sumia por alguns segundos e saía ajustando o vestido. Seu coração acelerou. Por que ela estava ali? Voltando às imagens alguns segundos antes, ele percebeu outro detalhe. Helena aparece olhando discretamente na direção de Patrícia, como se as duas trocassem um sinal. Arthur encostou-se na cadeira atordoado. Um sentimento incômodo começou a crescer dentro dele. Ele olhou para o berço do filho no canto do escritório. Lucas dormia profundamente, com o pano branco, o mesmo que tinha as iniciais CR bordadas, agarrado ao peito. Arthur passou os dedos nas letras costuradas, sentindo um arrepio. Clara Rodrigues, murmurou. De repente, a imagem dela sendo arrastada, implorando por ajuda, tomou conta de sua mente. Senhor Arthur, eu nunca tocaria em nada. E o olhar dela, aquele olhar ferido, honesto. Ele conhecia bem a mentira, e aquilo não era mentira. Pela manhã, Helena entrou no escritório e encontrou o marido sentado na mesma posição, com olheiras profundas. Você não dormiu? Não consegui. Por quê? Estive revendo as imagens da festa. Helena bufou, impaciente. Arthur, por favor. Já resolvemos isso. A mulher foi pega, o colar foi recuperado e o nome da família está limpo. Acabou. Arthur levantou-se, mantendo a calma. Você sabia que a Patrícia entrou no quarto antes do colar sumir? Helena gelou por um instante, mas logo recuperou o tom firme. Entrou? Ah, deve ter ido ao banheiro. Não vejo problema. Mas por que você não mencionou isso à polícia? Porque não tinha motivo. Você está exagerando. Arthur se aproximou, fixando o olhar nela. Eu não estou exagerando. Há algo errado, e não com a faxineira. Helena cruzou os braços, ofendida. Você está dizendo que minha amiga roubou o colar? Estou dizendo que alguém está mentindo. E se essa mulher for inocente, então nós cometemos uma monstruosidade. O silêncio entre os dois foi cortante. Helena desviou o olhar. Você está se deixando levar por emoção, por uma funcionária qualquer. Arthur suspirou. Ela não é uma funcionária qualquer. Sabe o pano que nosso filho carrega todos os dias? Tem as iniciais dela, Clara Rodrigues. Ela era enfermeira. Foi quem cuidou do Lucas quando ele nasceu. Helena empalideceu. Como você sabe disso? Porque eu fui atrás. Liguei para o hospital. Ela trabalhou lá. Ficava com ele dia e noite. Helena sentou-se no sofá, tensa.
Arthur continuou. É por isso que ele se acalma quando ouve aquele som. Foi ela quem o ensinou. Ela o salvou uma vez, e nós destruímos a vida dela. Enquanto isso, na delegacia, Clara estava prestes a ser transferida para uma prisão feminina. O médico do hospital havia tentado intervir, mas sem sucesso. Ela permanecia abatida, sentada em silêncio, com o olhar fixo no chão. Quando o policial se aproximou, dizendo que o advogado da família Brandão havia solicitado sua liberação provisória, ela mal acreditou. Como assim? Ordem direta do senhor Arthur Brandão. Você vai ser ouvida novamente. Clara levantou-se com as pernas trêmulas. No trajeto até a mansão, o coração dela batia descompassado. Não sabia se era uma armadilha ou uma chance de se explicar, mas algo dizia que o destino estava, mais uma vez, se movendo a seu favor. Ao chegar, Arthur a esperava no escritório. Helena não estava lá. Ele se levantou devagar e, pela primeira vez, olhou Clara nos olhos, sem frieza. Clara, me diga a verdade. Você já conhecia o meu filho antes de trabalhar aqui? Ela hesitou. O medo ainda era maior que a confiança, mas enfim respondeu. Sim, senhor. Eu trabalhei no hospital onde ele nasceu. Eu fui quem cuidou dele nas primeiras semanas. Ele era tão pequeno, ninguém acreditava que sobreviveria. Eu ficava a noite inteira com ele. Cantava, fazia o chuchu. Era o único jeito de fazê-lo dormir. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. O bebê, no colo da babá, começou a se agitar. Arthur o pegou, aproximou-se de Clara, e o pequeno Lucas, ao vê-la, abriu um sorriso largo. Clara, instintivamente, fez o som, chu, chu, e o bebê, como por encanto, se acalmou. Arthur engoliu em seco. Meu Deus! A verdade se impunha como um soco na consciência. Você realmente o conhece? Clara abaixou a cabeça. Eu não contei porque não queria que achassem que eu estava me aproveitando. Só queria trabalhar e ganhar meu sustento. Arthur deu um passo para trás, com os olhos marejados. E nós te acusamos de ladra. Naquele mesmo instante, Helena apareceu na porta. Arthur, o que essa mulher está fazendo aqui? Ela vai provar a inocência dela, respondeu ele firme. Provar o quê? As câmeras. As câmeras mostram mais do que você imagina, Helena. Ela empalideceu. Arthur caminhou até a escrivaninha e apontou para o monitor. Eu vi. Patrícia entrou no quarto antes do colar desaparecer. E você sabia. Ficou quieta para proteger sua amiga. Helena ficou muda. Arthur continuou, a voz firme, mas cheia de decepção. Você deixou uma inocente ser levada algemada diante do nosso filho. O silêncio tomou o ambiente. Clara sentiu o peito apertar. Arthur virou-se para ela e disse com sinceridade. Eu prometo, Clara, vou limpar seu nome e descobrir tudo o que realmente aconteceu. E naquele momento, ela percebeu. O mesmo homem que havia destruído sua vida estava prestes a ser o único capaz de salvá-la. Arthur passou a noite em claro. O som da chuva batendo contra as janelas parecia repetir o peso de sua consciência. Na tela do computador, o vídeo da festa estava pausado no exato momento em que Patrícia, amiga de Helena, saía do quarto ajeitando o vestido. O colar sumido logo em seguida. Ele olhava aquilo e sentia o estômago embrulhar. Não apenas pela possibilidade de ter acusado a pessoa errada, mas por algo pior. A mulher que dividia sua cama sabia de tudo. Enquanto revia as imagens, uma mistura de raiva e vergonha o dominava. Como pôde ter sido tão cego? Clara, aquela mulher simples, trabalhadora, que ele mandara algemar na frente de todos, agora era a única pessoa em quem ele confiava de verdade. Helena apareceu na porta com o olhar tenso. Você não dormiu de novo? Não. Por quê? Vai continuar remoendo isso? Já disse que a polícia errou, Helena. Assim como eu. E você sabia? Ela congelou. Arthur virou o monitor na direção dela e deu play. As imagens mostravam claramente Patrícia colocando o colar dentro da bolsa. Quer me explicar o que é isso? Helena tentou manter a pose, mas a voz vacilou. Ela me contou depois. Disse que foi um engano,
que estava bêbada, que não sabia o que fazia. Eu só quis evitar um escândalo. Arthur levantou-se devagar, controlando a raiva. E para evitar um escândalo, você deixou uma mulher inocente ser humilhada, algemada, presa. Diante do nosso filho, Helena cruzou os braços, tentando se defender. Você não entende, Arthur. Patrícia é filha de um dos nossos investidores. Se a história viesse à tona, arruinaria tudo. Arthur olhou para ela como quem vê um estranho. Então você trocou a dignidade de uma mulher por conveniência financeira? Helena revirou os olhos. Ah, por favor, não faça esse drama de moralidade agora. Ela é só uma faxineira. Foi a gota d'água. Arthur deu um passo à frente, o tom gelado. Ela é a mulher que salvou a vida do nosso filho. Helena o encarou confusa. Como assim? Ela era a enfermeira que cuidou do Lucas quando ele nasceu prematuro. Foi ela quem o manteve vivo. Você sabe aquele som que ele faz? O chuchu é dela. Helena empalideceu. Arthur continuou. E foi por gratidão que o destino a trouxe de volta para esta casa. E o que fizemos? A destruímos. Naquela manhã, Arthur mandou chamar seu advogado pessoal e o chefe de segurança. Quero que revisem todos os registros da noite da festa, desde a chegada dos convidados até o momento da prisão. O advogado tentou argumentar. Senhor Brandão, isso pode gerar um escândalo. Eu não me importo com escândalos, me importo com justiça. Enquanto as investigações internas recomeçavam, Clara permanecia em silêncio no quarto de hóspedes, sem saber o que estava acontecendo. Ela ainda não acreditava que o próprio Arthur a havia trazido de volta da delegacia. A casa parecia fria, hostil, mas diferente. O olhar do patrão não tinha mais arrogância. Havia algo como arrependimento. O bebê chorou no andar de cima. Clara subiu instintivamente, e assim que apareceu na porta, Lucas parou de chorar. Arthur, que vinha logo atrás, presenciou a cena. O pequeno esticou os bracinhos para ela e sorriu. Clara o pegou com cuidado, e o bebê deitou no ombro dela, tranquilo, como se finalmente tivesse voltado para casa. Arthur ficou parado, observando aquela cena simples, mas poderosa. Era impossível negar o vínculo entre eles. Naquele instante, ele entendeu o que o dinheiro jamais compraria: lealdade verdadeira. Horas depois, o chefe de segurança entrou no escritório com um pendrive nas mãos. Senhor, eu acho que o senhor precisa ver isso. Arthur inseriu o dispositivo no computador. Era uma gravação da câmera do portão lateral, algo que ninguém tinha verificado antes. O vídeo mostrava claramente Patrícia saindo da mansão com a bolsa volumosa, minutos antes da polícia ser chamada. E tem mais, disse o segurança. Quando os investigadores chegaram, Helena mandou desligar as câmeras do corredor principal. Alegou que queria preservar a privacidade dos convidados. Arthur sentiu o sangue ferver. A raiva se misturava com a culpa. Ele havia acusado a mulher errada, e a cúmplice da verdadeira ladra dormia ao lado dele todos os dias. Prepare tudo. Quero provas impressas, cópias dos vídeos e um relatório detalhado. E traga a Clara até aqui. Clara entrou no escritório com o coração acelerado. Arthur estava de pé, com os olhos marejados. Sobre a mesa havia uma caixa com o colar dentro. Clara, o colar foi encontrado, e você estava dizendo a verdade o tempo todo. Ela levou a mão à boca, surpresa. Meu Deus, então por quê? Arthur respirou fundo. Porque minha esposa e a amiga dela tentaram esconder o erro, e eu deixei que isso acontecesse. As lágrimas caíram dos olhos de Clara, não de alívio, mas de exaustão. Eu só queria limpar meu nome, Senhor. Não queria nada mais. Arthur abaixou a cabeça. Eu sei. E é exatamente o que vou fazer. Publicamente. Clara recuou assustada. Publicamente? Sim. O mundo precisa ver quem realmente é você. E quem eu fui, por não te ouvir. No final da tarde, Arthur ligou para a imprensa, convocando uma coletiva. Os jornalistas se amontoaram na frente da mansão, imaginando mais um escândalo. Helena, desesperada, tentou impedir. Você vai destruir nossa imagem.
Arthur respondeu sem olhar para ela. Prefiro perder reputação do que carregar culpa. Na sala principal, Clara entrou timidamente. As câmeras se voltaram para ela. Arthur levantou o colar diante de todos. Esta mulher foi injustiçada, acusada de um crime que não cometeu. Enquanto todos nós a julgávamos, ela permanecia em silêncio, com a mesma dignidade de quem um dia salvou meu filho. Os flashes dispararam e os murmúrios ecoaram entre os repórteres. Helena e Patrícia, no fundo da sala, não conseguiam encarar ninguém. Arthur continuou, a voz embargada. Hoje, peço desculpas diante de todos e declaro que essa casa e o meu nome devem a ela muito mais do que qualquer joia. Clara tentou falar, mas a emoção tomou conta. E naquele momento, o bebê, no colo de uma babá ao lado, começou a balbuciar. Chuchu. O salão inteiro ficou em silêncio. Arthur sorriu entre as lágrimas. Foi ela quem ensinou isso a ele. E é por isso que meu filho dorme em paz, porque reconhece quem tem um coração puro. As câmeras captaram o instante exato em que a faxineira algemada se tornou símbolo de dignidade. Mas ainda havia algo que Arthur não sabia, algo que o destino guardava para a próxima virada. Um segredo ainda mais profundo que o colar perdido. O passado de Clara e o elo misterioso entre suas histórias. O escândalo da coletiva de imprensa se espalhou como fogo. As manchetes pipocavam em todos os sites. Faxineira, inocentada por milionário após crime de falsa acusação. Mulher injustiçada se torna símbolo de dignidade e coragem. Mas por trás dos holofotes, a história ainda estava longe de terminar. Arthur Brandão sabia que expor a verdade era apenas o começo. Agora ele queria provar quem realmente armou tudo, e para isso precisava agir em silêncio. Enquanto o país comentava o pedido público de desculpas, dentro da mansão, o clima era tenso. Helena se trancava no quarto e evitava o marido. Patrícia havia desaparecido. E Clara, ainda abalada, tentava entender como um simples pedido de justiça havia virado um espetáculo nacional. Arthur a chamou ao escritório naquela manhã. Ela entrou cabisbaixa, com o olhar cansado. Senhor Arthur, eu agradeço por ter limpado meu nome, mas eu não sei se devo continuar aqui. Ele se levantou e respondeu com calma. Clara, eu não quero que você vá. Você merece ficar, mas de forma diferente. Quero que me ajude a descobrir tudo o que realmente aconteceu. Clara ficou surpresa. Eu? Ajudar o senhor? Sim, você é a única pessoa nesta casa que eu confio. Preciso da sua ajuda para ver o que os olhos não veem. Naquela noite, o plano começou. Arthur reinstalou todas as câmeras de segurança que Helena havia mandado desligar. Mandou colocar novas, escondidas em locais estratégicos. Na garagem, na entrada lateral e até nos corredores onde as amigas de Helena costumavam circular. Mas o mais importante estava em outra parte do plano. Clara voltaria a trabalhar normalmente, fingindo que nada havia mudado. Quero que todos pensem que está tudo resolvido, disse Arthur. Mas, na verdade, estaremos observando. Clara assentiu com o coração acelerado. Ela não queria vingança, queria paz. Mas algo dentro dela sabia que essa era a única forma de encerrar aquele ciclo de dor. Enquanto isso, Arthur contatava discretamente um detetive particular. Preciso que descubra tudo sobre Patrícia e Helena. Movimentações bancárias, viagens, qualquer coisa. Quero saber se houve chantagem, suborno ou encobrimento. O detetive, experiente, respondeu apenas: dê-me 3 dias. Durante esses dias, a casa parecia respirar tensão. Helena fingia normalidade, mas evitava olhar para o marido. Quando cruzava com Clara, disfarçava o constrangimento com arrogância. Vejo que está aproveitando bem a fama, não é? Agora é a faxineira da TV. Clara apenas abaixava a cabeça e continuava o trabalho. Ela havia aprendido que a dignidade não se defende com palavras.
se prova com atitudes. O bebê, por outro lado, a recebia com risadas e braços abertos todos os dias. Era como se Lucas fosse o único capaz de enxergar quem ela realmente era. E esse pequeno gesto repetido foi o que manteve Clara firme enquanto esperava o desfecho da investigação. 3 dias depois, Arthur recebeu o relatório do detetive. O que estava ali era pior do que ele imaginava. Patrícia não apenas havia pegado o colar, ela estava falida e havia tentado vender a joia para cobrir dívidas pessoais. E o mais chocante, Helena sabia desde o início. As mensagens trocadas entre as duas eram claras. Patrícia: preciso esconder isso, Helena, por favor. Helena: deixa comigo, eu cuido da história, só não abra a boca. Patrícia: e a faxineira? Helena: ela é perfeita, ninguém vai duvidar se for ela. Arthur ficou mudo. O sangue subiu-lhe ao rosto. Ela armou tudo. Usou uma mulher inocente como escudo. Clara, que estava do outro lado da sala, viu o semblante dele mudar. Senhor Arthur, aconteceu algo? Ele respirou fundo e respondeu: sim, agora eu sei quem destruiu a sua vida e vai responder por isso. Naquela noite, Arthur ligou para o advogado. Quero um processo criminal contra Patrícia e minha esposa. Acusação de calúnia, difamação e falso testemunho. E quero tudo feito dentro da lei, sem escândalo. Sem escândalo? Depois de tudo que aconteceu, isso é impossível. Então faça parecer um ato de justiça, não de vingança. Enquanto o advogado preparava os papéis, Arthur saiu até o jardim, onde Clara estava sentada com Lucas no colo. O bebê ria, brincando com o colar falso de brinquedo que ela segurava. Ele não solta mais você, disse Arthur sorrindo. Clara sorriu de volta, mas seus olhos ainda carregavam tristeza. Eu só quero poder viver em paz, Senhor, sem medo de ser acusada de novo. Arthur se aproximou e respondeu com firmeza: você vai, e prometo que ninguém mais vai tocar no seu nome sem respeito. O olhar dele tinha algo diferente. Era um misto de arrependimento e admiração. E por um instante, Clara sentiu algo que não esperava: confiança. A mesma confiança que havia perdido no mundo. Agora voltava lentamente, com a mesma suavidade com que uma ferida cicatriza. No dia seguinte, Helena foi surpreendida com a visita do advogado. Senhora Helena Brandão, a senhora está sendo notificada por falsidade ideológica, difamação e obstrução de justiça. Ela arregalou os olhos. Arthur, o que é isso? Você enlouqueceu? Ele respondeu calmo, mas firme. Não, só estou devolvendo a verdade ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Helena, furiosa, tentou se defender. Você vai acabar com a nossa reputação. Arthur respirou fundo. A reputação que constrói mentiras nunca dura. Mas a verdade, essa sobrevive a tudo. Naquela mesma tarde, Patrícia foi presa. Os jornais voltaram a noticiar o caso, mas dessa vez o foco era outro. A manchete dizia: amiga da esposa do milionário é presa por furto de joia e falsa acusação. Clara assistiu à reportagem em silêncio. Não sentiu prazer nem vingança, apenas alívio. O ciclo finalmente se fechava. O nome dela estava limpo e agora a justiça também estava feita. Arthur entrou na sala e disse baixinho: acabou, Clara. Ela olhou para ele emocionada. Obrigada, não por ter me defendido, mas por ter acreditado em mim. Arthur respondeu com sinceridade: eu devia ter acreditado desde o começo. O bebê riu alto, quebrando o silêncio. E naquele instante, Clara sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Mas o destino, como sempre, ainda guardava uma última reviravolta. Uma revelação que ligaria para sempre a vida da faxineira e do milionário. O sol se punha lentamente sobre a cidade quando Arthur tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele sabia que a justiça oficial já havia sido feita. Patrícia presa, Helena processada. Mas algo dentro dele ainda o incomodava. Era o olhar de Clara. Mesmo após ser inocentada, ela ainda carregava a vergonha de quem foi julgada em praça pública. E só havia uma maneira de apagar aquilo de vez:
transformar a humilhação dela em redenção diante de todos. Arthur decidiu organizar um novo evento, não uma festa, mas um jantar beneficente em nome da fundação que ele estava criando, a instituição Luz do Recomeço, dedicada a ajudar mulheres injustiçadas e vítimas de falsas acusações. E o mais surpreendente, ele pediu que Clara fosse a convidada de honra. Quando os convites começaram a circular entre os empresários e socialites da cidade, muitos se espantaram. A faxineira? Aquela do escândalo? Arthur respondia sem hesitar. Sim, ela será a homenageada. E todos vocês vão entender por quê. Na noite do jantar, o salão da mansão estava novamente cheio, mas o clima era completamente diferente. Os mesmos que haviam cochichado e julgado agora estavam ali por curiosidade, talvez por culpa. As luzes suaves refletiam nas taças e o som dos talheres parecia abafado pela expectativa. No centro do salão, uma cadeira especial esperava por Clara. Ela chegou simples, como sempre. Um vestido azul discreto, o cabelo preso e o olhar sereno. Arthur a recebeu na porta estendendo a mão. Hoje, ninguém vai te olhar de cima para baixo, Clara. Hoje, todos vão olhar para você como deveriam ter olhado desde o começo. Ela sorriu nervosa. Eu não sei se mereço tanto. Merece muito mais. Enquanto os convidados se acomodavam, Arthur subiu ao pequeno palco e pegou o microfone. O silêncio foi instantâneo. Há alguns meses, esta casa cometeu um erro terrível. Um erro que quase destruiu a vida de uma pessoa honesta. E eu estava no centro desse erro. Um murmúrio percorreu a sala. Arthur respirou fundo e continuou. Eu acusei uma mulher de roubo, sem provas, sem escuta e sem compaixão. Mas o tempo, a verdade e um bebê de 10 meses me ensinaram que a justiça tem voz. Mesmo quando é pequena. As pessoas trocaram olhares. Arthur fez um gesto para que trouxessem Clara ao palco. Ela caminhou com passos hesitantes, enquanto os olhares curiosos a acompanhavam. Arthur olhou para o público e prosseguiu. Esta é Clara Rodrigues, a mulher que eu humilhei e que mesmo assim me ensinou o que é perdão. A mulher que salvou meu filho quando ele era apenas um bebê prematuro e que foi punida por um crime que nunca cometeu. As pessoas começaram a cochichar mais alto. Algumas, visivelmente constrangidas, abaixavam os olhos. Arthur levantou a mão e mostrou novamente o colar, agora guardado em uma caixa de vidro, símbolo de tudo o que aconteceu. Esse colar não vale 1/10 do que essa mulher vale. E hoje ele vai representar algo diferente. A partir deste momento, declaro oficialmente a criação da Fundação Luz do Recomeço, inspirada na força e na dignidade de Clara. O salão explodiu em aplausos, mas o momento mais inesperado ainda estava por vir. De repente, uma mulher levantou-se no meio do público. Era Patrícia, a antiga amiga de Helena, agora com expressão abatida e olhar arrependido. Os seguranças se aproximaram, mas Arthur fez um gesto para que a deixassem falar. Ela caminhou até o microfone, tremendo. Eu preciso dizer algo. Eu fui a culpada. Eu peguei o colar. Estava desesperada. E quando percebi o que fiz, Helena me mandou ficar calada. Eu deixei uma inocente pagar pelo meu erro. Eu não durmo desde então. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Clara ficou imóvel. Arthur olhou firme para Patrícia e respondeu. Agora é tarde para apagar o que foi feito. Mas nunca é tarde para dizer a verdade. Patrícia caiu em prantos e foi retirada discretamente do salão. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Clara respirou fundo e, pela primeira vez naquela noite, falou ao microfone. A voz dela, calma e firme, ecoou pelo salão. Eu não guardo raiva. Guardei dor por muito tempo, mas hoje entendo que o ódio é uma prisão pior que qualquer cela. O que me salvou foi o amor de um bebê e a fé de que a verdade sempre encontra um caminho. O público se levantou emocionado. Alguns choravam, outros aplaudiam. Arthur, visivelmente comovido, enxugou os olhos discretamente.
Depois do discurso, as pessoas começaram a se aproximar dela. Muitos pediram desculpas, alguns ofereceram empregos, outros queriam apenas apertar sua mão. Mas o gesto mais simbólico aconteceu quando uma das convidadas, a mesma que havia filmado a cena da acusação meses antes, ajoelhou-se diante de Clara e disse: "Eu te filmei sendo levada algemada. Hoje eu quero te filmar sendo aplaudida." E assim fez. O vídeo da redenção viralizou em poucas horas. O mesmo público que havia zombado dela agora a exaltava. A mesma internet que a condenara agora a chamava de exemplo. E o bebê, nos braços de Arthur, sorria cada vez que via o rosto dela na tela. Quando todos foram embora e a casa ficou em silêncio, Arthur foi até Clara, que ainda observava as flores enviadas pelos convidados. "Você transformou vergonha em força. Eu não sei como consegue." Ela respondeu com serenidade: "Porque aprendi que o perdão é a única forma de ser livre. O resto é só barulho." Ele sorriu. "Você mudou a minha vida, Clara, e eu vou fazer o possível para mudar a sua também." Ela desviou o olhar, sem saber o que dizer. O bebê balbuciou baixinho, esticando as mãos para ela. Arthur entregou Lucas no colo de Clara, que o abraçou com ternura. O menino encostou o rostinho no dela e adormeceu. Por um momento, o tempo pareceu parar, e foi ali, naquele silêncio cheio de significado, que Arthur percebeu. A história dela não era sobre injustiça, era sobre redenção. Mas o destino, mais uma vez, ainda guardava uma última peça do quebra-cabeça. Uma descoberta que tornaria o laço entre eles ainda mais profundo e inesperado. Algo escondido no passado, esperando para vir à tona. No instante certo. Os dias seguintes ao jantar foram de calma e silêncio na mansão Brandão. A tempestade parecia finalmente ter passado. Clara, agora, trabalhava ali com liberdade, mas algo dentro dela ainda pesava. Uma mistura de gratidão e melancolia. Ela sentia que aquele ciclo estava se encerrando, mas também que o destino ainda guardava um último capítulo. Arthur, por outro lado, parecia um homem transformado. Tinha deixado a frieza dos negócios e passado a dedicar mais tempo à família, ou ao que restava dela. Helena havia se mudado para o interior, aguardando o julgamento em silêncio, e o bebê, pequeno Lucas, crescia saudável e sorridente, como se sentisse que a energia da casa finalmente estava leve. Naquela manhã, Arthur caminhava pelo jardim com o filho no colo. Clara varria o terraço quando o ouviu chamá-la. "Clara, vem cá um instante." Ela limpou as mãos no avental e se aproximou receosa. Arthur parecia diferente, o olhar mais calmo, quase humilde. "Tem algo que eu quero te mostrar." Ele a levou até o escritório. Sobre a mesa havia uma pilha de documentos e uma pasta azul com seu nome: Clara Rodrigues. "Eu pedi para o advogado revisar os arquivos do hospital. Queria entender melhor como o destino te trouxe até nós." Ela o olhou, confusa. "Por quê, senhor?" "Porque sinto que há mais nessa história do que imaginamos." Arthur abriu a pasta e revelou alguns papéis amarelados, registros antigos de adoção, prontuários médicos, nomes apagados pelo tempo. Clara arregalou os olhos. Isso é da minha infância." "Sim, eu descobri que você cresceu no orfanato São Bento, certo?" "Sim, foi lá que vivi até os 15 anos." Arthur respirou fundo antes de continuar. "O que talvez você não saiba é que minha mãe era voluntária lá. Ela ajudava as crianças nos fins de semana e, segundo os registros, foi quem cuidou de você quando chegou ainda bebê." Clara levou as mãos à boca, chocada. "Não, isso não pode ser verdade." "Pode. Está tudo aqui." Arthur abriu uma foto antiga. Nela, uma mulher sorridente segurava uma menina pequena nos braços. Clara. Atrás da foto, a dedicatória escrita à mão: "Para a pequena Clara, que me lembra que o amor é o maior legado que alguém pode deixar." Assinado: Maria Brandão, mãe de Arthur. As lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Eu conheci sua mãe.
Ela me dava doces escondidos. Eu chamava ela de Tia Maria. Ela dizia que um dia o mundo me devolveria o bem que eu fazia sem perceber. Arthur sorriu emocionado. E devolveu, de uma forma que nem ela imaginaria. Você salvou o meu filho e me salvou junto com ele. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Era como se todas as dores, culpas e humilhações tivessem se dissolvido ali. O passado, agora revelado, mostrava que o destino nunca errou, apenas esperou o momento certo para unir as peças. Arthur continuou com voz firme. Clara, eu não posso apagar o que aconteceu, mas posso te oferecer um novo começo. Quero que assuma um cargo fixo na fundação. Quero que seja a diretora do projeto social que leva o seu nome. As mulheres precisam ouvir a sua história. Ela arregalou os olhos. Diretora? Eu? Eu só terminei o ensino médio, senhor. Arthur riu. E quantos diplomas você acha que são necessários para ter caráter? Você já provou que tem mais sabedoria e coragem do que muita gente que conheço. Clara respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que o senhor me prometa que essa fundação não será sobre mim, mas sobre todas as mulheres que ninguém ouviu. Arthur assentiu, com um sorriso leve. Prometo. E quero que você saiba, essa casa também é sua, enquanto quiser ficar. Naquela tarde, eles desceram até o jardim com Lucas nos braços. O bebê ria, brincando com o vento e as flores. O som do riso dele se misturava ao farfalhar das folhas. E Clara sentia como se todo o sofrimento finalmente tivesse valido a pena. É engraçado, ela disse olhando o céu. Tudo começou com uma acusação e terminou com uma verdade muito maior. Arthur respondeu olhando para ela. Às vezes, Deus precisa quebrar a gente para revelar o que está dentro. Ela sorriu. E dentro de mim, eu só queria que alguém acreditasse. E agora acredita em si mesma? Perguntou Arthur. Clara pensou por um instante e respondeu. Agora sim. Lucas esticou os bracinhos para ela e repetiu baixinho. Chu, chu. Os dois riram. Arthur a observou com ternura. O som que você criou para acalmar o meu filho acabou acalmando todos nós. Nos dias seguintes, a fundação começou a ganhar forma. Clara visitava abrigos, orientava mulheres injustiçadas, contava sua história em entrevistas e palestras. Em pouco tempo, se tornou uma referência de força e dignidade. As pessoas já não a chamavam de a faxineira acusada, mas de Clara Rodrigues, a mulher que transformou a humilhação em esperança. Arthur acompanhava tudo à distância, orgulhoso. Não por gratidão, mas por admiração. Via em Clara o reflexo do que a mãe sempre dizia. Os grandes corações não brilham porque querem ser vistos. Brilham porque iluminam quem está no escuro. Certa noite, ao fechar a fundação, após mais um dia cheio, Clara passou a mão sobre a placa de entrada. Lá estava escrito, Fundação Luz do Recomeço, inspirada na força de Clara Rodrigues. Ela sorriu, olhando para o céu. Obrigada, tia Maria, por ter me dado um lar, mesmo quando eu não sabia. Arthur se aproximou com Lucas dormindo em seus braços. Ele só dorme quando escuta sua voz, disse ele rindo. Clara olhou para o bebê e respondeu. Então acho que agora somos todos parte da mesma família, não é? Arthur assentiu, emocionado. Sim, somos. A história que começou com algemas terminou com aplausos. O que era vergonha virou respeito. O que era dor virou propósito. E a mulher que todos apontaram como criminosa se tornou o símbolo de algo muito maior. A prova viva de que nenhuma mentira dura para sempre e de que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta. O tempo passou. Meses depois de tudo, a mansão já não parecia a mesma. As paredes que antes ecoavam acusações e gritos agora guardavam risadas, passos leves e o som suave da vida voltando ao normal. Arthur caminhava pelo corredor com o filho no colo, observando Clara à distância, sentada no jardim com algumas crianças da fundação.
Ela contava histórias, distribuía sorrisos e o sol da tarde iluminava o rosto dela como se o mundo inteiro tivesse decidido se redimir através dela. Arthur parou, encostado na porta, apenas observando. Nunca imaginou que uma mulher que entrou na sua casa como faxineira fosse se tornar a pessoa mais importante na sua vida. Não por status, nem por dever, mas porque ela o lembrava todos os dias de algo que ele havia esquecido: a humanidade. Naquela semana, a Fundação Luz do Recomeço completava 1 ano. O evento de comemoração seria transmitido pela televisão e centenas de pessoas confirmaram presença. Entre elas, mulheres que haviam sido ajudadas por Clara, contando histórias de superação que pareciam ecoar a dela. Cada uma dessas vozes é uma parte da minha cura, disse Clara à repórter que a entrevistava. Porque ninguém se liberta completamente enquanto outros continuam presos à dor. Arthur assistia à entrevista em silêncio, com Lucas brincando aos seus pés. Havia algo de mágico na forma como ela falava. Nada de raiva, nada de rancor, apenas verdade. Era como se a vida tivesse tirado tudo dela, só para mostrar que ninguém pode roubar o que realmente importa. Naquela noite, depois da cerimônia, Clara encontrou Arthur sozinho no jardim. As luzes da festa ainda piscavam à distância e o som da cidade parecia distante. Foi lindo, ela disse. Foi justo, respondeu ele. Você deu voz a quem ninguém ouvia, Clara. Fez mais do que qualquer um de nós imaginou. Ela sorriu, mas o olhar parecia distante. Eu só segui o que minha consciência mandava. E, no fim, a verdade fez o resto. Arthur se aproximou, hesitando. Você mudou a forma como eu vejo tudo. O dinheiro, as pessoas, até o que significa ser rico. Ela franziu o senho, curiosa. E o que significa agora? Arthur olhou para o filho, dormindo no carrinho. Significa ter paz. E a paz só vem quando você sabe que está do lado certo da verdade. Clara assentiu. E por um instante, o silêncio entre os dois disse mais do que 1000 palavras. Nos dias seguintes, Clara começou a trabalhar em um novo projeto da Fundação. Um programa de reintegração para mulheres egressas do sistema prisional. Ela dizia que, se havia aprendido algo na cela fria daquela noite, era que ninguém nasce pronto. Todos somos moldados pelas quedas. Certa tarde, uma das voluntárias comentou: Clara, seu nome é citado em tudo quanto é lugar. Já pensou em escrever um livro sobre sua história? Ela riu. Um livro? Eu não saberia por onde começar. Comece pelo que te fez continuar, respondeu a voluntária. A frase ficou ecoando na mente dela. E naquela noite, sozinha, Clara abriu um caderno e escreveu a primeira linha. Eu não sabia que o fundo do poço tinha chão, até perceber que era o impulso que eu precisava para subir. Enquanto isso, Arthur recebia uma notícia inesperada. Um antigo contato de negócios o procurou, oferecendo uma parceria milionária em um novo empreendimento. Mas pela primeira vez na vida, ele recusou. Meu tempo vale mais do que qualquer proposta. Hoje, eu trabalho por propósito, não por lucro. O assistente não entendeu. Arthur apenas sorriu, olhando para a foto na parede. Ele, Lucas e Clara, durante o primeiro evento da Fundação. 3 vidas entrelaçadas por um acaso, que no fundo, talvez nunca tenha sido acaso. Certa manhã, Clara acordou cedo e foi até o quarto do bebê. Lucas já estava de pé, apoiado no berço, sorrindo quando a viu entrar. Ela o pegou no colo e começou a balançá-lo. O menino encostou o rostinho no dela e murmurou o som que agora fazia parte da vida de todos. Chu-chu. Ela sorriu emocionada. Aquele som, nascido em uma UTI fria, agora simbolizava amor, segurança e recomeço. Arthur apareceu na porta, observando a cena. Você percebeu? Disse ele baixinho. O mesmo som que você usava para acalmá-lo acabou acalmando esta casa inteira. Clara olhou para ele, com um brilho suave nos olhos. Talvez porque o amor, quando é verdadeiro, tem som, tem presença e nunca se perde. Alguns meses depois, Helena finalmente foi julgada.
Em um ato inesperado, Clara foi chamada para depor. Todos esperavam que ela fosse dura, mas suas palavras surpreenderam o tribunal. Eu não vim aqui para condenar, vim para encerrar. Ninguém é tão perfeito que não possa errar, e ninguém é tão pequeno que não possa mudar. Eu já fui presa por algo que não fiz. E sei que carregar o peso da culpa é a pior prisão que existe. Hoje eu escolho perdoar. O tribunal ficou em silêncio. Helena, que ouvia tudo de cabeça baixa, começou a chorar. E pela primeira vez, levantou os olhos para Clara e disse: "Obrigada por ser mais humana do que eu consegui ser." Arthur, ao sair do tribunal, segurou o braço de Clara e disse com voz firme: "Você acabou de me ensinar o que é grandeza." Ela sorriu. "Não é grandeza, senhor. É liberdade." Anos depois, a fundação cresceu e ganhou reconhecimento nacional. Clara se tornou símbolo de justiça e perdão. E o pequeno Lucas, já crescido, contava na escola com orgulho: "Minha mãe do coração salvou a minha vida 2 vezes, quando eu nasci e quando ela me ensinou o que é amor de verdade." Arthur sempre sorria quando ouvia isso. Sabia que o filho estava certo. Na parede principal da fundação, uma frase foi gravada em letras douradas: "A verdade pode ser algemada, mas nunca permanece presa." E logo abaixo, o nome dela: Clara Rodrigues. A mulher que foi levada como criminosa se tornou símbolo de compaixão. A injustiça virou propósito, o choro virou força, e o chuchu, aquele som simples e puro, ecoou como um lembrete eterno de que até nas maiores dores, o amor ainda encontra uma maneira de se fazer ouvir. Porque no fim, a vida não é sobre o que tiram de você, é sobre o que você escolhe fazer com o que resta. E Clara escolheu recomeçar.